Olá pessoal, para quem caiu aqui de paraquedas, saiba que essa é uma segunda aula de um curso completo de finanças pessoais, bem prático. Esse curso é prático, então para que tu entendas tudo bonitinho, sem enrolação, assista a primeira aula se você caiu aqui de paraquedas, para você entender. Na primeira aula nós falamos de mapeamento, onde você vai mapear tudo aquilo que as tuas entradas, as saídas, tudo aquilo que você faz. Vais entender melhor quando tu assistires, vai lá, assiste completo, não pula etapas. Depois vem para a segunda aula para você entender esta aula e a próxima aula, que é a terceira, que praticamente é a última. Agora vamos voltar. Nós, na aula passada, falamos sobre mapeamento. Eu expliquei a diferença de alguém, se formos ver que é a organização financeira de uma pessoa desorganizada. Acho que foi a aula passada. Vocês entenderam que, epa, que espero eu que vocês fizeram um exercício que eu pedi na hora passada, que era de vocês terem de fazerem, como eu posso dizer, de mapearem o que vocês fizeram, para vocês verem que a coluna da despesa é sempre maior para quem é desorganizado financeiramente do que a coluna das receitas. Então, para a segunda aula, eu vou vos ensinar agora a criar uma reserva de emergência e a pagar as dívidas. Então, agora vamos fazer a planilha, ou seja, a organização financeira de uma pessoa que é organizado financeiramente e que tem probabilidade de crescimento. Não é probabilidade, que tem chances de crescer na vida mais do que nós, os 90% das pessoas que usam esse modo antigo, que eu posso dizer agora, porque se tu mudaste o teu mindset, então, se tu voltares a fazer as coisas como tu fazias antes, depois de tudo que eu vou passar aqui, então você está sendo uma pessoa retardada, porque já não é mais falta de conhecimento, é falta de aplicação prática daquilo que se estudou. Então vamos lá. Agora eu disse que íamos usar essa planilha, se você assistiu a aula passada. A planilha que nós vamos usar, a segunda planilha é essa. E eu disse que era para vocês não se preocuparem com o que estavam a ver, que não era muito relevante naquela aula, mas hoje já é. Se vocês darem conta, vocês estão aqui, vocês, quem é desorganizado financeiramente está aqui. Ou tem dívida ou não tem nenhuma dívida, porque quem é desorganizado financeiramente faz os possíveis de não pagar a dívida, mas também não tem patrimônio. Então, independentemente de onde esteja, mas eu creio eu que vocês estão aqui enquanto tiverem dívida. Isso aqui é uma organização seguinte. Enquanto você tiver dívida, em vez de você primeiro pagar aos outros, é recomendado que você pague a si mesmo. Esse pagar a si mesmo que é 10% para ti. Você que sabe o que vai fazer com o que você quer. Tipo, antes de você tocar no dinheiro, eu espero que vocês tenham feito alguma coisa. Espera aqui, eu vou voltar na planilha, eu vou vos explicar melhor. Tá a ver aqui? Deu negativo. Isso é algo que vocês têm que fazer em casa. Vocês vão tentar reduzir as vossas despesas para que vocês não, como é que eu posso dizer? Não coisa, como é que eu posso dizer? Vocês vão tentar reduzir as vossas despesas para que reste dinheiro para vocês fazerem as outras coisas que eu vou pedir para vocês alocarem noutros setores do vosso dinheiro. Você tem duas coisas que tu podes fazer. A primeira, ou você reduz as despesas, ou você aumenta os seus ganhos. Se você acha que para ti é muito longe aumentar os seus ganhos, então você só tem que fazer a segunda coisa, reduzir as despesas, para você ter umas finanças mais ou menos equilibradas e conseguir fazer isso que eu vou isso que eu vou passar aqui. Eu vou passar essas informações, mas você tem que fazer duas coisas. Reduz as suas despesas, depois de você ver que elas são maiores que as receitas, você reduz ao máximo, mas de uma maneira que você não sofre, de uma maneira inteligente e de uma maneira adequada. Tipo aqui, no caso dessa pessoa que é desorganizada financeiramente, o que é que eu ia reduzir? O que é que eu ia reduzir? Eu não ia pagar dívida nesse mês. Eu ia alistar essa dívida naquela outra. Depois, já fiquei com 2.000. Depois, as dívidas contraídas, todas as dívidas, ainda não pagaria. Não pagaria as dívidas. Tá vendo? Depois, o que é que eu faria mais? O que é que eu mais faria? Lazer. Lazer é muito. Eu já ia reduzir. Eu vi que gastei 20.000, já ia reduzir o lazer.
Agora, aqui o que é que mais tem que reduzir? Transporte e tal. Se tiver, eu acho que muitas das vezes tem como você pagar mais barato no transporte. Mas às vezes é que, mas se não quiseres, pode permanecer assim. Escola não tem como. A água, talvez vocês gastam muito mais do que o normal. Tem como reduzir isso. A energia também tem como reduzir. É só não deixar as lâmpadas ligadas quando não necessárias, é claro. Então, basicamente é isso. Você vai fazer isso, vai tentar reduzir as suas despesas. As dívidas não paga ainda. Você agora está se organizando financeiramente. Conversa com as pessoas que você deve e diz: eu vou te pagar dia X, mas seja realista e sincero no prazo que você vai pagar. Dizer: não, eu quero hoje. Falar: não, eu só tenho condições de te pagar no dia X. Quanto a isso, você pode me levar no tribunal, não terei esse dinheiro. Agora, vou vos ensinar a fazer organização de maneira inteligente. Vamos lá para aquela planilha. Eu vou explicar a planilha primeiro. Então, quando você tiver dívida, o teu dinheiro você vai fazer o que? Você já anotou todas as dívidas, todas as despesas importantes que tu tens. Mas não olha ainda nem nas despesas, nem nas dívidas. Vamos aqui. Tá vendo o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui, essa planilha aqui. E tu vais fazer o seguinte. Enquanto você tiver dívida, você vai separar 10% para ti. Porque para mim, nós pagamos todo mundo menos a nós mesmos. Nós priorizamos o sapato que nós gostamos, priorizamos a comida que nós queremos comer, o lazer, mas nós não priorizamos nós mesmos. Isso é, primeiro na equação vem você. Você é a primeira pessoa a ser paga. Então, quando você tiver dívida, antes de você tocar no dinheiro, você vai fazer isso. Você vai tirar uma percentagem para ti. Depois, o dízimo é opcional. Eu como sei que a maior parte das pessoas não gosta de pagar dízimo, eu não vou colocar aqui dízimo. Não vou colocar dízimo nessa equação desse camarada. Mas o dízimo é opcional, não está a dizer que é obrigatório. Eu, Abraão, faço a questão de devolver uma parte do que eu ganho para Deus. Mas você não é obrigado. E você vai alocar um percentual, pode não ser 20%, para as dívidas. Entende? E as outras 60% vai ser para as demais despesas, enquanto você tiver dívida. Mas isso aqui só vai ser possível primeiro, você, antes de pagar as dívidas, você vai fazer o quê? Você vai criar uma reserva de emergência. Você vai ter que, vamos na prática, Acho que falando assim, vocês não estão a entender bem. Vamos na prática. É o seguinte, esse camarada aqui que é desorganizado financeiramente, ele ganha 125 mil não, ele ganha 140 mil e ele tem as despesas fixas como alimentação, transporte, escola, água, energia, faculdade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui. Primeira coisa que ele vai fazer, ele já deu conta aqui desorganizado financeiramente. Então ele agora vai pagar primeiro vai criar uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É o que vocês devem estar a dizer. Assim, basicamente, eu vou explicar aqui. Basicamente, deixa eu vir para lá, reserva de emergência. Basicamente, a reserva de emergência é o seguinte. A reserva de emergência é um dinheiro que você guarda. Para quê? Para que quando tu tiveres uma emergência, tipo como eu já disse anteriormente, saúde, carro, emergências de verdade, tu usas para não corromper ou para não chocar com a tua com o plano financeiro, ou seja, para não chocar com a planilha ou com o orçamento que você fez durante o mês e para você não ficar também a mercê das outras pessoas por causa de pedir dinheiro emprestado. Então você tem que criar uma reserva de emergência. Então o que eu recomendo? O que eu recomendo é o seguinte, eu recomendo que vocês criem uma reserva de emergência de no mínimo 50 mil. Vocês têm que ter um dinheiro guardado primeiro. Primeiro cria-se a reserva de emergência de no mínimo 50 mil kwanzas e depois é que você paga as dívidas. Depois de tu pagar as dívidas, tu vais fazer o quê? Depois de quitar as dívidas, você vai aumentar a tua reserva de emergência, como vocês veem aqui. Vocês vão aumentar a vossa reserva de emergência. Depois de vocês pagarem as dívidas. Depois de vocês aumentarem a vossa reserva de emergência, vocês vão chegar num sítio onde ninguém chega.
onde vocês já vão poder aqui, após a reserva de emergência cheia, vocês aqui vão poder tirar o dinheiro que vocês alocavam, um percentual para as dívidas primeiro, depois que foi para a reserva de emergência, vão passar a alocar para investimentos aí onde há crescimento, aqui onde há riqueza. Então vamos lá, eu vou fazer isso na prática. Yeah. Então é o seguinte, a pessoa que é desorganizada financeiramente, ela já viu, já mapeou tudo o que tinha que mapear, já reduziu os gastos, mas agora ele quer agir de maneira com um novo pensamento. O novo pensamento vai ser o quê? Baseando-se nessa planilha aqui, vai ser o quê? Ele primeiro vai criar a reserva de emergência de 50 mil. Depois de ter essa reserva de emergência de 50 mil, no mínimo 50 mil kwanzas. É o básico. A reserva de emergência tem que ser de 3 a 6 meses do seu salário. Ou seja, se você ganha 100 mil, tipo, para o caso dessa pessoa que ganha 140 mil, a reserva de emergência dele, vamos falar 100 mil, a reserva de emergência dele tinha que ser 300 mil kwanzas ou 600 mil, que é o valor de 6 meses do salário dele. O que acontece? Se realmente é o seguinte, se você perde o emprego, você consegue sobreviver durante 6 meses sem precisar sem precisar, sem precisar ter um outro emprego, enquanto você vai procurando um novo emprego. Isso até acontece mais para quem é empresário. Se você é um profissional liberal que faz bico, não sei o quê, mas digamos que um mês ruim, que você não está a fazer bicos, a tua receita não são as mesmas. Até tu podes, no tempo do Covid, tu podes ficar sem receita. Então, como é que tu vai sobreviver? Você vai sobreviver de que maneira? Ficar sem receita, vais usar reserva de emergência para esse tempo todo que você ficou sem receita poder sobreviver. Então, muita gente que foi organizado financeiramente em tempos de Covid sobreviveu. Se bem que o Covid durou muito tempo, mas ele conseguiu sobreviver. E porque ele tinha uma reserva de emergência, vamos supor, de 3 a 6 meses. Os 3 primeiros meses ele conseguiu sobreviver. E as pequenas sobras que foram entrando, ele foi guardando para ver se sobrevivia por mais tempo. Porque as pequenas sobras é os pequenos bicos que você vai fazendo para quem vive de bicos ou para quem é empresário. As pequenas vendinhas que você for fazendo, vai sobrevivendo. Para quem é empregado, também se dá o mesmo caso, principalmente se você trabalhar no privado, você vai sobreviver com um pouco que você já tem guardado, porque os privados naquela altura, em épocas de Covid, não estavam a pagar ou 100% do salário, ou não estavam a pagar mesmo nada, porque também não estavam a produzir. Há aí a necessidade de ser organizado financeiramente, por isso de criar a reserva de emergência. Então, ele agora já entendeu, agora vai mudar. Vamos criar a reserva de emergência. Não sei se você vai tirar dinheiro aonde, mas dá o jeito de você criar uma reserva de emergência de pelo menos 50 mil. 50 mil. Ou sacrifica alguma coisa, no mínimo 50 mil. Ou conversa com todo mundo, não paga as dívidas. Cria uma reserva de emergência de 50 mil. E só depois começa a pagar as dívidas. Vamos supor que nesses valores aqui, 140 mil, 10% de 140 mil é quanto? É 14 mil. Então você vai alocar, vais meter pessoal. Primeiro a pessoa na equação é você. Se for a tua mulher, vai tirar 10% para ti, 10% para a tua mulher, para ela fazer o que ela quiser, ela é que sabe se vai fazer o que quiser com esse dinheiro. Se vai pegar tudo, vai comprar toda uma coisa, vai queimar o sonho dela, ela é quem sabe. Esse dinheiro é para ela, pertence a ela. Então são 14 mil que ela vai. Se você dar em conta, na aula passada nós não usamos esse lado é do realizado. Aqui o planejado, por quê? Porque não havia necessidade de nós usar o realizado, porque a aula passada nós estávamos a fazer as coisas de maneira desorganizada, é como as pessoas fazem. As pessoas só pegou o dinheiro, gasta, pegou o dinheiro, gasta. Não planejam antes e não gastam depois. Então agora nós começamos a planejar e depois nós vamos realizar. Yeah. Então, ele vai tirar 10% para ele, 14 mil, são 140 mil que é a receita dele. Depois, deixa eu ir para lá para vocês verem. Eu vou acreditar que, vamos supor que ele deu o seu jeito, se amarrou, fez alguma coisa e conseguiu 50 mil kwanzas. Quando é que eu meto essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência de 50 mil, no mínimo, se você ganha 100 mil kwanzas, se ganhas mais, também tem que ser mais. Mas no mínimo 50 mil, independentemente se ganhas quanto. Se ganhas já 1 milhão, tens que ter no mínimo
200 mil, vamos assim dizer. Se estás agora na faixa dos 100, 200 e tal mil, no mínimo 50, porque você precisa pagar as dívidas, depois aumentar a reserva de emergência. Então, você vai fazer onde? Vai ter que ficar num sítio onde tens fácil acesso. Tinha que ser uma conta que no mínimo que você usa de maneira rápida. Mas eu particularmente, o Abraão, a minha reserva de emergência fica onde? A minha reserva de emergência fica aplicada no Banco Buy. Está aplicada no Banco Buy. Agora, vocês também podem, dependendo do vosso banco, podem aplicar a reserva de emergência, porque ela sai da vossa conta. E por isso que eu disse 50 mil, porque o valor mínimo das aplicações são 50 mil, aplicas, mas isso é só para emergência. E se tu precisares, tu vais lá, desmobilizas a aplicação, tens esse dinheiro em mão. Ou metes numa outra conta que tu tenhas, depende muito de ti. Então, vamos supor, se tu aqui tiveres uma reserva de emergência de 50 mil no mínimo, é isso, né? Aqui está 500, seria bom, muito bom. Se tiveres uma reserva de emergência de 50 mil, isso já é muito bom. Tens a reserva de emergência de 50 mil, você ganha um salário de 100 mil. Estás a ver como nós já estamos a organizar aqui teu patrimônio. Estamos a organizar nossas finanças. Você já tem uma reserva de 50 mil, então agora vais pagar todas as dívidas. Só depois é que vais aumentar a reserva de emergência. Tu vens aqui e tu fazes assim. Se já tens a reserva de emergência de 50 mil, tiras 10% para ti. Se você paga dízimo, mas se você não paga dízimo, agora você vai retirar dinheiro para as dívidas. Se pagas dízimo, ias tirar 10% por dízimo. Mas como não pagas dízimo, tu vais tirar 10% vai tirar dinheiro para as dívidas. Normalmente aqui na planilha está 20%. Mas eu quando comecei a fazer isso, eu tirava bem mais. Mas como vamos ir lá para as tuas dívidas, quanto de dívida você tem. E para quem é desorganizado financeiramente, eu vou meter, mas está aqui. As dívidas que você tem praticamente são 40 mil kwanzas. Se as dívidas são 40 mil kwanzas, mais a dívida que você tinha contraído o mês passado, com a dívida que você contraiu o mês passado, eu vou colocar mais, vou meter vizinha, né? Vizinha 2. Vamos supor, tens contraído quanto? 10 mil, porque a criança estava doente. Vamos supor que é para pagar em uma única prestação. Quer dizer que a tua dívida está em 55%. Você tem que pagar quanto? Normalmente paga-se da menor para maior. Então, da menor para maior, a dívida com mais juros, a dívida que é mais difícil, é a dívida do cartão de crédito, que ele cobra no mês seguinte, já a primeira parcela. E as dívidas do primo, da vizinha e o quilap, você pode muito bem conversar com eles e pagar um outro mês. E aí então, só para dizer que isso aqui leva tempo, isso não consegue fazer um único mês e já estás rico, ou já estás bem financeiramente, não. Isso aqui leva tempo, leva mesmo tempo. Eu estou a ser sincero e honesto com você. Essas coisas levam tempo, mas é bom dedicar tempo nessas coisas, porque essas coisas é que mudam uma vida, é que mudam a trajetória de vida das pessoas. Então, nada é do dia para a noite. Então, para você pagar essas dívidas não vai ser hoje nem amanhã, mas vai ser ao longo dos meses. Então, você vai pagar, vamos lá, tu vais pagar dívida. Você vamos supor que você quer pagar 20 mil em dívida. Mas eu não aconselho a exagerar, por quê? Porque você depois vai se ver e buscar a reserva de emergência que você anteriormente já tiveras guardado, vais querer buscar essa reserva de emergência para você poder viver o resto do mês, porque você exagerou em pagar dívida ou exagerou em tirar uma percentual para você. Então, você vai tirar 10% para ti, 10% você fazer o que você quiser. Você pode usar esses 14 mil para o teu lazer, só para bebida. Você quer beber, usa só os 10%. Se você, moça, quis alguma coisa, usa só esse 10%, porque o teu salário é só isso. Quer saber, né? O teu salário é só esse. Então, se você exagerar, você vai buscar um dinheiro que você não tem. Vais comer a reserva de emergência, vais comer outros dinheiros e vais acabar no mesmo modelo de pensamento passado. Então é isso aí. Para as dívidas, vamos supor que você quer pagar 20 mil. Quer já quitar duas dívidas, vamos lá para ver. Aqui não. Vamos lá. Vamos supor que queres quitar duas dívidas. Queres quitar a dívida do quilap e queres quitar a dívida do cartão de crédito. Mas vais pagar só a primeira parcela.
você vai vir aqui e vai clicar dívidas. Que vamos supor que você vai alocar 25 mil para as dívidas. 25 mil, quer dizer, dívidas do cartão de crédito e dívidas do coisa. Aqui vai meter cartão e depois vírgula ou traço quilap. Quer dizer que você quitou as duas dívidas, esse é o primeiro mês. Então quer dizer que ficou quanto? 101 quase para tu gastar. E na nossa planilha, se nós formos escrever, calma, fomos cá ver, é dívidas e pessoal. Você não vai tirar, não vai tirar dízimo. Estou a fazer para mim que não paga dízimo. Uma parte dos angolanos e de outras nacionalidades, mas raramente pagam dízimo. As pessoas veem isso como algo não muito importante. Não estou a dizer que é importante. O grau de importância depende de pessoas para pessoas. Pagaste o dízimo. Agora, o que é que você vai fazer? Pagaste 25 mil. Agora você vai fazer as demais despesas. Qual é a primeira despesa? Agora sim, você tira primeiro para ti, paga as dívidas e agora tiras um pouco. Agora que faz as tuas despesas mensais, todas as despesas mensais, tudo aquilo que você quiser fazer, agora é que tu fazes. Mas relembrando que tu já tinhas que tirar 10%, no mínimo 50 mil para criar reserva de emergência. Então, entendeste que a reserva de emergência é o dinheiro que você vai precisar caso haja alguma oscilação. Porque, tipo, do jeito que eu estou ensinando agora, se tu tiveres a filha doente e tu precisas de dinheiro, você vai ir na reserva de emergências e tiras. Estás a ver, né? Se tiveres que o carro estragou e tu precisas de dinheiro, você vai na reserva de emergência e tira. Não, nada pode atrapalhar a coisa, a tua planilha, ou seja, o teu orçamento mensal. Então é mais ou menos isso. Vamos lá, você vai meter alimentação. Como alimentação o que não dá, naquele nosso exemplo era 40 mil. 40 mil. 40 mil. Depois vais meter teu transporte. Transporte também, você não pode baixar. Era 15 mil, permanece no 15 mil. Agora você vai meter escola das crianças. Escola das crianças era 10 mil, permanece mesmo 10 mil. Aqui está mil. Permanece mesmo 10 mil. Agora vais meter faculdade, você paga a tua escola, né? Naquele exemplo que nós vimos, você está se organizando financeiramente. Vais meter faculdade. Era quanto? Era 30 mil. Vais meter 30 mil. Então é mais ou menos isso. Vais tirar para ti, pagaste as dívidas, alimentação, transporte, escola das crianças, a tua escola. E também vais meter água. Água, 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 vamos supor, tu vais colocar para água, vamos supor que vais colocar. Quanto é que eu tenho gastado água? Naquele exemplo nós temos gastado 10 mil em água, mas dá menos 4 mil. Então quer dizer que se tu tiveres que pagar a dívida, não paga de uma vez, paga só uma dívida. É por isso que eu estava dizendo, não se exagera em falar, não vou pagar já, vou pagar já. E depois você vai ver que o teu orçamento não dá certo, você vai ter que buscar o dinheiro da reserva de emergência. Então, vamos pagar só os 10 mil da primeira parcela do bairro. É suficiente. Então, quer dizer, nós estamos em mil. E aí vimos que naquele exemplo a energia você pagavas 5 mil, né? 5 mil. 5 mil da energia e ainda resta 6 mil. Esse 6 mil é para quê? Eu vou meter aqui uma outra opção, chama-se abundar. Abundar é um valor que fica na tua, que fica de reserva, tá sabendo, né? Você vai usar esses 6 mil, vamos dividir por 2. Vai usar esses 6 mil vai ser 4 mil para reserva, porque ao longo do mês acontece muita coisa. Para além de você comprar as comidas, pode precisar de uma visita que veio, precisar comprar uma gasosa, alguma coisa. Então é mais ou menos isso. E os outros 2 mil, porque é aquilo que eu já disse ontem, o resultado da planilha tem que dar zero. O orçado tem que ser o mesmo que o realizado. Depois vamos meter comunicação. Comunicação.
só 2.000 kwanzas, isso aqui são os saldos. Você diz, ah não, mas eu, assim, há quem o orçamento dele aqui, ele tem internet, tem não sei o que, tem não sei o que, mas também ganha um fluxo de dinheiro um pouco maior, é muito normal. Eu estou fazendo um orçamento de alguém que ganha mais ou menos razoavelmente bem e que precisa de ter as coisas importantes. Você tem que tirar o resto. Aqui na comunicação vai fazer, vai comprar saldo de 1.000 de voz. Para quem usa Unitel e Africell como eu, pode usar 500 durante o mês. Você liga às vezes de maneira desnecessária. Agora, vais comprar saldo de 500 de dados. Você vai falar, não, mas de dados não chega. É assim, eu sei que o que a maior parte das pessoas precisa e usa é redes sociais. Se você vive num país como o que eu vivo, onde você pode fazer, só usar saldo de 200 de redes sociais, você vai fazer, vamos fazer aqui uma conta. Se você usar saldo de 200 de redes sociais, por semana, 200 redes sociais por semana é 200. Se você fazer 200, 400, 600, 800 mil, quer dizer que em uma semana 200, outra semana, em 4 semanas você gastas 200, 400, gastas 800 kwanzas só em redes sociais. E tens mais 1.000 kwanzas do valor do saldo de voz para você ligar quando necessário. Estás a ver como 2.000 chega para durante o mês. Agora, se você não sei se está num outro país, tenta fazer com que essa comunicação, ou paga mais barato na comunicação, você tem que procurar maneiras de gastar menos, mas obter os mesmos benefícios, ou reduzi-los, porque às vezes, muitas das vezes não são muito importantes. Está a ver, o resultado da planilha deu zero. Mas vamos supor que você ao ganhar, aqui ganhaste, vamos supor, 98 mil. Não, 95, né, no realizado. 95 mil. Quer dizer que você vai precisar de mais 5 mil para, como é que eu posso dizer? Vamos precisar, você ganhou 95 mil, vai precisar de mais 5 mil para você conseguir fazer o teu orçamento. Depois, nos bicos, vamos supor que foi um mês bom, ganhaste 35 mil, porque esses bicos eu acho que varia. Agora, vamos supor que a mesada deu quanto? A mesada que o teu pai te envia, como é fixa, não tem como, é 15 mil. 15 mil quer dizer que você teve um resultado, você ganha 140, mas tiveste um resultado de 145 e você orçou. Você vai procura gastar mesmo tal como você orçou. Até pode, se for para gastar, gasta menos, nunca mais. Aqui como você orçou, você vai gastar os teus 14 mil no teu lazer, você vai pagar as dívidas de 10 mil. E agora, só que você vai fazer todas essas despesas e vai restar 5 mil. O que, é que eu faço com esses 5 mil? Meu conselho para ti é, estes 5 mil, você sabe fazer o quê? Você adianta já nas dívidas. Tá sabendo? Tu vens aqui nas dívidas, se o que você previa ganhar uma coisa e ganhaste outra, você vem aqui no patrimônio, né? Vem nas dívidas, vamos supor, se você pagou uma dívida do Dubai, quer dizer que vem aqui baixa. Quer dizer que a dívida agora baixou. A dívida, em vez de ser 55, agora ficou para 45. E vamos supor que tu tens aqui do teu primo, você liga do teu primo, eu tenho já 5 mil para te dar. Você vem, paga os 5 mil que você tinha do teu primo e fazes o seguinte: tu pagas os 5 mil do teu primo e vai ficar quando? Vai ficar 5 mil. Quer dizer que agora você só tem 40 mil quantos? Para esse mês já foi um mês positivo. Você baixou as dívidas, tem reserva de emergência e ainda conseguiste viver mais ou menos razoavelmente bem conforme as coisas. E o que é que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: é que vocês vão ir pagando as dívidas, vão pagando as dívidas. Depois de você pagar as dívidas, aqui o percentual que você alocava, né? Vocês vão fazer sempre as vossas despesas. Essas despesas também podem mudar. Essas aqui podem mudar de acordo com o que você vai ganhando e por aí vai. Agora, depois de você pagar todas as dívidas, aqui você como tira 10% para o lazer. Você como tira 10% para as dívidas, você agora vai tirar esses 10%, vai meter reserva de emergência. Reserva de emergência. Emergência. Por quê? Porque quando você, depois de pagar todas as dívidas, eu posso assim dizer, depois de tu pagar todas as dívidas, porque a dívida paga-se da menor para maior, paga sempre da menor para maior. Se tivessem aqui dívida de casa, tipo, vamos supor,
do financiamento de uma casa, financiamento de uma casa. Essa dívida vocês vão pagar por último. Essa dívida vocês não é que não consideram dívida, porque o banco já faz esse desconto automático do financiamento da casa ou do carro. Vocês pagam essas dívidas aqui deixam já pro banco fazer. E se vocês têm essa dívida, eu aconselho a, quando vocês fazerem o vosso orçamento, vocês incluírem esta dívida como algo que vocês já pagam para vocês, só fazerem o vosso orçamento financeiro com o dinheiro que resta para vocês, sem contar com o dinheiro que o banco já tira. Então é isso que eu apelo. E é aqui onde está 10% que vocês dão para, para as dívidas, depois de pagarem todas as dívidas, que são as dívidas menos a dívida do financiamento, porque é uma dívida que demora muito tempo, às vezes pode demorar anos, e isso também o banco já faz desconto automático. Vocês vão passar a tirar esse 10%, nesse caso aqui são 14.000 kwanzas, 14.000 kwanzas para as dívidas, não, para a reserva de emergência, ou seja, você agora está aqui, está nesse cenário. Deixa eu voltar para lá. Estás nesse cenário. Você pagou as dívidas e agora estás como eu posso dizer? Após quitar as dívidas, estás a criar a reserva de emergência. Se forem aqui, vocês vão ver 10% para o lazer, 10%. Eu estou a contar que você é alguém que não paga dízimo, 10% para a reserva de emergência. Está a ver como é algo simples? Você não precisa tirar muito dinheiro, é só tu ires que vais aumentando na reserva de emergência até ser de 3 a 6 meses. Eu sei que 6 meses para vocês é muito, mas vamos falar de 3 meses o seu salário. Então, se for de 3 meses o seu salário, no exemplo que eu estou aqui a dar, para alguém que ganha 100.000 kwanzas, então ele tem que ter no mínimo 100, 200, 300 mil. Até a reserva dele chegar a 300 mil. Quando a reserva de emergência dele chegar em 300 mil, vocês vão ver aqui, estou aqui a trocar os valores. Quando a reserva de emergência dele chegar em 300 mil, quer dizer, quando ele andar a fazer a planilha dele, depois de encher a reserva de emergência, como vocês podem ver aqui, aquele encheu a reserva de emergência para 300 mil, que são 3 vezes o seu salário. Ele vai passar a, em vez de reserva de emergência, aí é onde entra o X da questão. Ele vai passar a meter investimentos. Agora, para investimentos, eu acho que vocês deviam, em vez de criar mais uma aplicação financeira, agora é que vocês deviam mesmo criar como é que eu posso dizer? Criar uma outra conta, ou se já tem, dedicar uma outra conta para investimentos. Está a ver aqui onde está escrito investimentos. Depois da reserva cheia, após a reserva cheia, você vai tirar 10% para ti, 10% para os investimentos e o resto para as outras demais despesas. Vai ver que vai ficar com muito mais dinheiro. E as demais despesas têm a ver com tudo, escola, casa, tudo isso, até doações que você faz, tudo isso. Você vai tirar 10% para o investimento. E quando você chegar aqui onde ninguém mais chega, aqui que você pode passar nesses 70%, alocar também um valor percentual para guardar numa conta para você realizar os seus sonhos. Por que realizar os sonhos? Porque enquanto você tem dívida, atualiza o vosso drive mental ali. Sempre que você tiver dívida, não compre nada, não crie patrimônio, ou seja, não compre nada. Não compra carro, não compra casa, não compra móveis, não compra nada, paga as dívidas. Depois de você pagar as dívidas, você está bem financeiramente, você pode passar a comprar as coisas. Para esse exemplo aqui, tu podes tirar 14 mil, se você dá conta, se você passar a tirar para os investimentos 14.000 kwanzas, né? Passares a tirar 14.000 kwanzas para os investimentos, 15, 35, orçado, aqui está dando menos 14 mil, por quê? Mas vamos ver, não liga muito isso. Se você depois, você vai tirar 10% para ti,
10% para os investimentos, vai tirar, fazendo todas as despesas. Depois aqui mete uma coisa onde você vai meter sonhos, um ponto dos sonhos. Depois você fazer todas as despesas, vai meter tudo. Talvez doar num pedido ou num óbito. Você que sabe, todos os outros 60% é todas as demais despesas. Praticamente não serão 60% só. Se você só tirar 20%, aqui para ti vai ser 20% vai ser 80% para as demais despesas. É muito. Para quem ganha 100 mil, 80% para as demais despesas é quase 80 mil quase para as outras despesas. Então dá muito bem para tirar mais 30 para os sonhos. E os outros 30 até também não, né? 60, os outros 20 você guarda para você realizar seus sonhos. Talvez comprar tua casa, se já tens casa, talvez comprar o teu carro, comprar alguma coisa. E todos os outros dinheiros extras que você vai ganhando, você vai ganhando ao longo do mês. E você já não tem mais dívida. Começa a guardar no pote dos sonhos. Porque você já é organizado financeiramente. Os dinheiros extras você vai guardando no pote dos sonhos. Não sei se me fiz entender. Então é basicamente isso. Basicamente isso. Você vai tirar 10% desse valor já. Você agora está aqui. Então, fazendo uma recapitulação. Enquanto você tiver dívida, você vai tirar 10% para ti, 10% para as dívidas e os outras percentagens do teu salário, você vai fazer todas as outras despesas. Quando você pagar as dívidas, você vai, após quitar as dívidas, até já está escrito, você vai tirar os mesmos 10%, só que em vez de dívida você vai meter reserva de emergência. Depois de você meter reserva de emergência, os outros percentagens, você vai fazer tudo o que você quiser, todas as despesas, escola, comida, água, às vezes contribuições, alguma coisa, mas tudo já dentro do teu orçamento. Depois disso, você vai vir aqui. Você tem a reserva de emergência de 3 meses. E essa reserva de emergência só sai quando há emergência. E você já não vai pedir mais dinheiro emprestado para ninguém. E você vai tirar 10% para ti, 10%, em vez de ser reserva de emergência, porque já está cheia, vai ser agora investimentos. Vai ser para investir agora. O investimentos, ou seja, a aula de investimentos e de patrimônio, eu vou falar a próxima aula. Ou seja, a terceira aula vai ser a aula de investimentos e patrimônio. Basicamente é isso aqui. Você criou a reserva de emergência e você pagou as dívidas. As dívidas são pagas da menor para maior, nunca esqueçam. Aponta aí no vosso caderninho para quem tem um caderno. Vai ser muito útil. Então, basicamente é só isso que nós temos. Agora, a aula de investimentos, como vocês investirem e controlar o vosso patrimônio. Eu acho que só com o que eu disse aqui, vocês já têm uma breve noção de como é que vocês vão fazer as coisas e como é que vocês vão executar. E é o seguinte, aplica. Isso requer tempo, como eu já disse, mas esse tempo é precioso e realmente é importantíssimo que vocês dediquem esse tempo para vocês criarem a vossa reserva de emergência de no mínimo 50 mil. Para quem ganha muito menos, talvez pode ter pessoas que machucam muito menos, cria uma reserva de emergência de 15, 20 mil. Não tem problemas. Mete numa outra conta, mas só sai para emergências. Depois paga as dívidas. Depois de pagar as dívidas, o outro percentual passa a alocar numa outra conta para você investir. Sobre investimentos, eu vou falar na outra aula. E também de patrimônio, de crescimento. Mas se não, o mais importante é isso. É criarem a reserva de emergência e começarem já a pagar as dívidas da menor para maior. Se 10% é o mínimo que vocês consigam tirar para pagar as dívidas, façam isso, mas conversem antes com vossos credores, por favor. Então, basicamente a aula de hoje foi essa. Se você gostou da aula, deixa aí o seu gostei. Aplica tudo o que eu ensinei, cria a reserva de emergência, paga as dívidas do jeito bonitinho que eu ensinei aqui. E quando tu fizeres a tua planilha de controle financeiro agora, tu vais primeiro tirar um percentual para ti, um percentual para as dívidas, se tiveres dívida. Se não tiveres dívida, vais tirar um percentual para aumentar a reserva de emergência e só depois é que vais começar a investir. Sobre investimentos eu vou falar amanhã e que quando vocês chegarem onde ninguém chega, meu irmão, aí vocês estarão muito longe, muito distante. Tamo junto, deixa um comentário.